Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos. Meu amigo, acabou a moleza, já é segunda-feira, dia 12 de março. Força porque temos uma semana inteira pela frente de muito trabalho. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia até às 6 horas da manhã. Bom, gente, eu começo aqui esse bloco do SBT Notícias falando do assassinato de um pintor na zona oeste de São Paulo. A vítima, que saía para trabalhar ainda pela manhã, foi cercada por um carro e baleada. Duas crianças que passavam pela rua testemunharam o crime. 7h20 da manhã, este homem caminha tranquilamente quando um carro branco passa. O motorista do veículo desacelera, se aproxima da vítima. Começam os tiros. Duas crianças presenciam tudo. Elas se assustam e fogem. O homem tenta escapar e cai. O motorista dá ré e faz de tudo para cercá-lo. Mesmo baleado, ele corre. O criminoso bate no poste e vai embora. O crime foi na zona oeste de São Paulo. O homem ferido é Erisvaldo de Souza Dantas, de 50 anos. Sempre um bom pai, sempre trabalhador, sempre acordava cedo para ir trabalhar. Ele não discutia com ninguém, não brigava com ninguém. Erisvaldo foi segurança por mais de 10 anos. Agora fazia bico como pintor e, segundo vizinhos, estava trabalhando em uma casa que fica na mesma rua onde foi baleado. O pintor foi levado ao hospital, mas não resistiu. De acordo com os PMs que fizeram o socorro, durante o caminho, Erisvaldo estava consciente e não falou em momento nenhum que os bandidos tentaram assaltá-lo, o que reforça a hipótese de execução. A família não acredita nessa versão. Nunca roubou nada de ninguém, nunca pegou nada de ninguém, saia todo dia cedo para trabalhar. Qual seria o motivo para ter uma execução? O carro de onde partiram os tiros foi abandonado a menos de 1 quilômetro do local do crime. A polícia encontrou cápsulas dentro do veículo e descobriu que ele havia sido roubado. Ainda não se sabe se, além do motorista, havia outro passageiro no carro. Por enquanto, não há pistas de quem cometeu o crime. Uma médica acusou um advogado de agressão após uma discussão dentro de uma casa noturna de luxo aqui em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele segurou a mulher pelo pescoço. O rapaz conta outra versão e diz que foi empurrado primeiro. Nas imagens, é possível ver quando o advogado avança na direção da médica e segura o pescoço dela. Ele só para porque é contido por clientes e seguranças da casa noturna. Nestas outras imagens, que a médica fez com o próprio celular, o agressor tampa o rosto e depois fala um palavrão. Uma outra pessoa coloca a mão na frente do aparelho para impedir a gravação. Toda a confusão ocorreu em uma casa noturna nos Jardins, área nobre de São Paulo, no último fim de semana. Ele me xingou porque eu esbarrei nele sem querer. Me xingou, me empurrou, me deu joelhada na barriga. E na hora que ele veio me enforcando, eu entrei em pânico total. Eu fiquei sem acreditar no que estava acontecendo. O agressor, Rafael Barbosa, de 32 anos, dá outra versão. No boletim de ocorrência, diz que foi empurrado pela médica e que ela estaria embriagada. O advogado diz ainda que foi agredido pela mulher e conta que a empurrou com a intenção de afastá-la. A médica acusa Rafael de injúria, crime contra a honra, lesão corporal e ameaça. Depois da agressão, ela desenvolveu um estresse pós-traumático e teve que se afastar do trabalho. E agora passa por tratamento com psicólogos. Na página da Casa Noturna nesta rede social, a última postagem é um manifesto de apoio à médica agredida. No texto, a empresa afirma que repudia qualquer ato de violência e que está colaborando com as investigações. Agora, olha só essa história, que maldade. Um idoso foi preso após ser flagrado fazendo, sabe o que, gente? Matando uma cachorrinha a tiros no Piauí. O motivo seria vingança, já que o animal pertencia a uma vizinha. No vídeo dá para escutar o tiro. Logo depois, o autor passa com uma arma na mão. Com o disparo, o lavrador aposentado Salvador Conrado Rodrigues, 67 anos, matou uma cadela da vizinha. Motivo? O animal havia comido 18 pintos que ele criava no quintal de casa. Você tem um que é seu, está criando o que é seu. Ver outro bicho lá comer lá. O vídeo chegou ontem ao conhecimento do 22º Distrito Policial por meio das redes sociais.
Os policiais foram à casa do acusado, onde apreenderam a carabina do disparo, além de pólvora e chumbo utilizados como munição. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos e vai responder por 2 crimes do Estatuto do Desarmamento. Isso serve de exemplo não só para ele, como também para outras pessoas, né? Tem a delegacia, tem o juizado, tem o fórum, tem a Defensoria Pública, que são órgãos que estão à disposição para as pessoas procurar os seus direitos. Salvador foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e disparo em via pública. Ele anunciou que pagará a fiança, fixada em 1 salário mínimo, para responder em liberdade pelos crimes. Se condenado, o aposentado pode pegar de 3 a 7 anos de reclusão. 4 horas 37 minutos, faz neste momento 26 graus em Salvador e 21 aqui em São Paulo, com máxima de 31 e previsão de chuva no fim da tarde. Bom, gente, um projeto que está na Câmara Federal pretende mudar o dia a dia dos processos criminais, desde o início da investigação policial até a decisão do juiz. A ideia é dar mais poder aos advogados de defesa. Isso pode fazer toda a diferença. O projeto foi aprovado no Senado com ampla maioria. A proposta altera o Código de Processo Penal e assegura a participação da defesa do suspeito durante o inquérito policial. Isso significa que ainda na fase de investigação, os advogados poderão, por exemplo, ter acesso às provas, pedir a suspensão do prazo do inquérito, questionar os rumos das apurações e ainda pedir diligências. O autor do projeto acredita que uma das vantagens é acelerar o andamento dos processos. Tem o objetivo de dar celeridade aos inquéritos policiais, que atualmente só serve como instrução. Quando chega na mão do juiz, ele não serve como prova. E aí tem que o juiz fazer tudo de novo. O tema já virou polêmica. Juristas e parlamentares questionam a necessidade do projeto que agora que passou pelo Senado vai ser discutido na Câmara. É que uma súmula, uma jurisprudência criada pelo Supremo Tribunal Federal e que deve ser respeitada por todo o judiciário, já permite que as defesas tenham acesso às provas durante o inquérito. Essa norma vem sendo aplicada inclusive na Operação Lava Jato. A novidade é que a proposta de lei vai além e permite que as defesas questionem o andamento das investigações. O senador Randolfo Rodrigues foi o único que votou contra. É um projeto encomendado pelos ricos e políticos que estão sendo investigados. Integrantes do Ministério Público também criticam a mudança. A forma de investigar no Brasil já é terrivelmente ruim. Nossos índices de resolução de crimes são mínimos e que com uma medida como essa só vai piorar. Na Câmara, alguns deputados que vão analisar o projeto rebatem. Nós precisamos modernizar o inquérito? Precisamos. E aí está uma das formas de modernizar, permitindo que os advogados, que a defesa do indiciado, do acusado, possa ver realmente qual é o grau de acusação ou dos indícios que existem. O presidente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, foi escolhido como pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Com ele já são 13 nomes anunciados oficialmente por partidos nessa disputa. O fim de semana foi de definição no PSOL. O partido escolheu Guilherme Boulos como pré-candidato à presidência da República. O sentido dessa nossa candidatura é fazer alguns enfrentamentos, colocar o dedo na ferida em alguns grandes temas que estão pendentes para o povo brasileiro há mais de 500 anos. Com mais esse nome, já temos 13 possíveis candidaturas ao Planalto. Mas o tempo ainda é longo, até a confirmação daqueles que realmente vão estar na disputa. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Por outro lado, os políticos que vão mudar de partido devem se apressar. O prazo termina no dia 7 de abril, 6 meses antes das eleições. O PT pretende concorrer com o ex-presidente Lula e evita falar em um plano B, caso a candidatura dele seja barrada com base na lei da ficha limpa. Outro que já lançou a pré-candidatura é Jair Bolsonaro, que nesta semana se filiou ao PSL, Partido Social Liberal. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que por 2 vezes quase chegou ao segundo turno, é uma das mulheres na disputa. Ela esteve neste fim de semana no interior de São Paulo. Outros presidenciáveis também se dedicaram ao estado mais populoso do país neste sábado. Geraldo Alckmin disse que o vice dele só será definido mais perto do período eleitoral. Até chegar às convenções em julho,
nós deveremos chegar com um número menor de candidatos. Na capital, Álvaro Dias, do Podemos, participou da cerimônia de filiação do deputado Marcos Feliciano. Haveremos de juntos superar as dificuldades, fortalecidos pelas virtudes que nos unem. Ciro Gomes, que também lançou a pré-candidatura esta semana, deve reforçar a ala da esquerda, assim como Manuela Dávila, do PCdoB, e Vera Lúcia, do PSTU. Rodrigo Maia, presidente da Câmara e pré-candidato do Democratas, busca consolidar o nome. Neste sábado, ele visitou áreas atingidas pela chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio. O senador e ex-presidente Fernando Collor é o representante do PTC. O engenheiro João Amoedo é o pré-candidato do Partido Novo. Já a jornalista Valéria Monteiro percorre várias cidades do país de carro para apresentar a pré-candidatura pelo PMN, Partido do Movimento Nacional. A população anda muito triste, muito desacreditada na política, nos políticos tradicionais. Eu acho que eu posso ocupar esse espaço. Há 7 meses das eleições, diferentes entidades da sociedade civil começam a se movimentar na tentativa de mudar o cenário político brasileiro. Pessoas comuns estão buscando cursos de formação política para participar das próximas eleições como candidatos. Saúde, educação, segurança. Tá aí a promessa de quase todo candidato, porque é o que o povo sempre quer. Mas para começar, existem demandas específicas de segmentos da sociedade. E para vê-las atendidas, os brasileiros estão descobrindo que sim, a união pode fazer a força. O objetivo da mobilização é inverter a ordem. Fazer com que a política absorva o que a sociedade quer e não o cidadão o tempo inteiro se submeter ao que os políticos consideram prioridade. Mas uma coisa é clara, é via de duas mãos. Não basta ter uma ideia, é preciso voto para colocar em prática. Luiz de Jesus é administrador de empresas, ativista social e pré-candidato à Câmara dos Deputados. É um dos 93 indicados pela Frente Favela Brasil para dar voz a eleitores de comunidades nas próximas eleições. Foi por falta de representatividade mesmo, né? Esse foi o que nos levou realmente a nos organizar, porque sempre nós fomos apenas vistos como algum puxadinho de algumas pessoas que em épocas nos usavam como forma eleitoreira. A grande maioria nunca experimentaram a nossa dor, nunca experimentaram a nossa dificuldade, nunca sabe o que é viver numa comunidade periférica. A Frente comanda projetos de inclusão social, mas quer ir além dos limites de comunidades, como esta, onde estamos, a favela Alba, na zona sul de São Paulo. Iniciativas assim são também uma estratégia de renovação de caras. A gente tem uma política com as mesmas caras há 30 anos. Eu acho que está na hora de pensar em renovar essas caras também. Mas não adianta só caras novas, precisa de gente comprometida com ideias que vão resolver os problemas do país. Laudares integra o Movimento Agora, que saiu do terreno das ideias e vai enfrentar as urnas. Nathalie resolveu usar toda a experiência que tem dentro e fora do Brasil para se candidatar a deputada federal. Durante muito tempo, todo mundo viu os políticos criando problema, seja corrupção, seja gasto público ineficiente. Eu acho que eu quero participar agora de um movimento que vai criar soluções, ou seja, uma política que de fato vai trazer soluções para todos os problemas que a gente tem. Política não é carreira, mas eles estão estudando para tornarem-se políticos. Todos aqui são bolsistas do Renova BR. 4.000 inscritos, 200 selecionados, para estudar o que o grupo acredita que um cidadão deve saber para ser um bom representante do povo. Como, por exemplo, gestão fiscal e dos recursos naturais, respeito às liberdades individuais, redução das desigualdades. A única contrapartida que os bolsistas têm é, em caso de eleição, que eles prestem contas de seus votos para seus eleitores, que eles tenham uma gestão responsável das verbas de gabinete e que eles cumpram seu mandato até o fim. Os alunos recebem de R$5.000 a R$12.000 por mês para estudar, graças a doações de cidadãos. Daniel quer disputar uma vaga no Congresso Nacional. Bruna, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quando você olha no Congresso, em que cada um está se defendendo, cada um procura o melhor para si, e no final de contas aquelas pautas, aqueles assuntos que são os mais importantes para quem está mais sofrendo, ficam em segundo lugar, né? Eu acho que falta um senso de propósito
para os políticos que estão aí, entendimento do que é o bem público, do que é servir a sociedade. Você pode estar se perguntando, mas e se for mais do mesmo? Quem sabe esse é o momento de um grupo de pessoas entrarem na política de fato e mostrar que é possível fazer diferente. É uma aposta. Agora a gente troca de assunto para falar de saúde. O Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi oficialmente desativado. Os pacientes da unidade foram levados para residências terapêuticas. E a cidade, que já foi referência em tratamento de doenças mentais, não possui mais unidades para este tipo de paciente. Em um ato simbólico, os portões do hospital foram fechados. A unidade atendia cerca de 1.000 pacientes. Os últimos tiveram alta na terça-feira. Outros foram encaminhados para unidades terapêuticas da região. É uma maneira digna, uma maneira de socializar. Isso foi um sucesso em Sorocaba também pela quantidade. Até a vizinhança nos bairros aceitou. Hoje não há reclamação da presença dessas residências com os seus internos nos bairros de Sorocaba. O Vera Cruz foi o último hospital psiquiátrico a encerrar as atividades em Sorocaba. O processo de desligamento das unidades começou em 2012. E para que acontecesse, as cidades da região tiveram que se adaptar. A principal dificuldade era recurso financeiro. A gente foi em busca do recurso financeiro, que tinha que ser através do Ministério da Saúde e o Estado, e uma contrapartida do município. O compromisso de fechar os locais foi assinado pela Prefeitura depois de denúncias de maus tratos. Depois da denúncia, a Justiça firmou um termo de ajuste de conduta com o governo municipal. O TAC teve como base uma lei que mudou a forma de tratamento de pacientes psiquiátricos no país. Além do fechamento do hospital, o prefeito comentou também do encontro que teve com o secretário de Saúde do estado de São Paulo. Ele anunciou as novidades para a área da saúde, como um reforço de R$800 mil por mês para a Santa Casa e a parceria do SAMU com um grupo de resgate aéreo. De acordo com o prefeito, a base vai ser instalada no novo prédio do Corpo de Bombeiros, que está sendo construído na zona norte da cidade. O reforço na verba da Santa Casa vai acontecer num esquema de recompensa. O governo estipulou uma lista de obrigações, como o número de cirurgias realizadas e até a limpeza do prédio. Na medida que a Santa Casa atingir a meta, tem acesso ao dinheiro. Agora, olha só essa. 2 homens foram presos depois de invadirem um posto de saúde no Distrito Federal. Eles provocaram um verdadeiro quebra-quebra e agrediram até os funcionários. A confusão começou por causa de uma discussão do lado de fora da unidade de pronto atendimento. Os 2 homens tentaram estacionar numa vaga para ambulâncias. O motorista do SAMU pediu para eles retirarem o carro. Exaltados, os rapazes começaram a chutar a ambulância e invadiram o posto. O local está sem vigilantes por conta da greve. Os 2 foram contidos por funcionários do posto. Nas portas ficaram marcas de sangue. Os agressores vão responder por dano ao patrimônio público. E as cordinhas de óculos famosas antigamente voltaram à moda. Antes usado por quem não queria perder os óculos, o item virou tendência entre as celebridades e também as blogueiras. Pode ser apenas um detalhe, mas faz toda a diferença. Seja para deixar o visual mais moderno, seja para facilitar a rotina de quem usa óculos. A Cláudia conheceu os cordões há 7 meses e virou fã da novidade. É prático, é bonito, é estiloso, deixa a pessoa... E é um acessório que veio para ficar. Imagina então para criança. A Sofia aderiu rapidinho à moda e agora só vai para a escola com os óculos presos ao cordão. Geralmente eu tirava os óculos e sempre perdia, deixava... Teve uma vez até que eu perdi lá em Xangri-Lá, na minha prima. As cordinhas voltaram com tudo no verão. Celebridades e blogueiras mostram que a peça é realmente uma tendência. Os modelos atendem todos os gostos. Podem ser mais sérios ou bem descolados. Depende do estilo e da criatividade. Para alguns, a cordinha de óculos pode ser sinônimo até de oportunidade. A Paola, por exemplo, começou produzindo peças para uso pessoal. E aí fez tanto sucesso na internet que em agosto do ano passado ela criou uma marca especializada no acessório. No início eram apenas 10 modelos. Hoje são mais de 60 que ela vende para todo o país. É um acessório prático. Antes de tudo, antes de ser bonito, antes de tudo, ele é muito usual e muito prático. Tirar o óculos
Para quem usa óculos de grau, para quem usa óculos de sol, não perde. O óculos de sol não vai deixar em nenhum lugar, não vai cair no mar, não vai deixar na casa do amigo e nunca mais buscar. Não, tu vai tirar e deixar ele pendurado e vai ser um acessório que vai ficar bonito em ti. O mercado brasileiro já possui vários fabricantes. Os preços variam bastante. Os mais baratos custam em média R$30. Quem usa garante que não é moda passageira. Essa questão da gente poder variar, é um preço super acessível, então dá para todo mundo ter. Olha, eu tenho e agora eu sei que eu tô na moda. Bom, gente, agora vamos trocar de assunto, 4 horas e 52 minutos, porque policiais militares foram flagrados agredindo estudantes de uma escola pública na zona norte da capital paulista. Olha só, os PMs deram tapas e socos nos alunos de um colégio de ensino médio. Realmente eles reagindo com muita truculência. Um dos estudantes levou uma gravata e desmaiou. Até mesmo uma garota foi imobilizada pelo pescoço. A polícia tinha recebido uma denúncia de consumo de drogas na escola. 4 jovens maiores de idade foram detidos. Agora a corregedoria abriu um inquérito para investigar se houve abuso policial nessa abordagem. E na zona oeste de São Paulo, 2 policiais militares foram flagrados agredindo um jovem durante uma abordagem. Os PMs prestaram depoimento na corregedoria da polícia e foram afastados das ruas. As imagens mostram o rapaz de 18 anos caminhando em direção aos policiais militares com as mãos para o alto. Com a arma em punho, o tenente Renan Rocha o empurra. O jovem não reage e o soldado Natanael Menezes dá um tapa no rosto dele. Com as mãos na cabeça, ele é dominado pelo soldado e apanha mais uma vez. O jovem e outros 2 amigos estavam sentados num muro nessa rua da zona oeste de São Paulo quando sofreram a abordagem. Nada foi encontrado com o grupo e, por isso, todos foram liberados. A vítima fez mais um vídeo assim que a viatura foi embora. M16405, PM Menezes. Olha o que fez comigo aqui, ó. O estudante teve um dente quebrado e precisou levar 2 pontos na boca. O jovem registrou um boletim de ocorrência para denunciar a agressão. No documento, ele relata ter sido ameaçado de morte por um dos PMs quando disse que toda a ação havia sido gravada e que ele procuraria a corregedoria. O rapaz está com medo e decidiu sair de São Paulo. A mãe do garoto teme que os policiais voltem para cumprir o que prometeram. O policial olha para ele e fala: você já tá com a boca toda estourada, a gente vai voltar com o nosso carro e vai matar você. E ninguém vai ficar sabendo. Os policiais foram afastados das ruas e prestaram depoimento na Corregedoria da Polícia Militar nesta sexta-feira. Apesar das imagens, o advogado dos PMs afirma que eles seguiram o procedimento padrão da corporação. Não houve nenhuma aparente agressão. A partir do momento que eles aceitaram a abordagem, não teve uma suposta agressão mais. Tudo finalizou normalmente. Se não teve agressão, o que foi aquilo? As imagens falam o quê? As imagens falam tudo. E no interior paulista, uma menina de apenas 12 anos que sofre de um transtorno de déficit de aprendizado foi agredida por colegas na saída da escola. As agressões foram filmadas por uma outra aluna e as imagens foram parar nas redes sociais. Eu não aceito nem que o pai delas, que é o pai que tem que corrigir, tipo, bater nas minhas filhas. Eu vou admitir que uma pessoa da rua, de escola, bate nas minhas filhas? Não. Isso não. Isso tem que acabar. O desabafo é de uma mãe revoltada com o que aconteceu com a filha na saída de uma escola estadual. A menina, de 12 anos, que sofre de transtorno de déficit de atenção, foi agredida por uma colega de escola, a poucos metros de onde elas estudam. Outra adolescente gravou tudo com o celular e o vídeo com as cenas de violência começou a circular pelas redes sociais. Ela falou que ia pegar eu à força na hora da saída e não teve como se defender. A irmã da vítima, que sofre do mesmo transtorno, presenciou tudo. Ela aparece no vídeo tentando separar a menina das agressoras. Fui tentar ajudar, mas só que eu não consegui. Eles começaram a me empurrar, aí eu fiquei sem reação. A agressão aconteceu aqui, nessa rua, bem na hora da saída dos alunos. Mas, segundo a mãe, o problema começou bem antes, no ano passado, aqui, dentro da escola. As agressoras tinham criado um grupo no WhatsApp para praticar bullying com a vítima. Elas falavam sobre o déficit de aprendizagem e também criticavam as roupas que a menina usava para vir para a aula.
As marcas deixadas pela violência no corpo da adolescente já estão cicatrizando. O problema agora são as manchas deixadas na mente da menina. Tem dia que ela chora muito, ontem eu precisei levá-la para o pronto-socorro de novo. Este psicólogo explica que o apoio da família e a ajuda de um profissional são fundamentais para ajudar a vítima a lidar com a situação. A família deve se aproximar dessa adolescente, ouvi-la, né? Tentar de alguma forma entender tudo o que ela está sentindo. E se os pais verificarem que ela realmente precisa de uma ajuda profissional, eu acho que esse vai ser o caminho. Que absurdo, hein? E foi identificado o corpo da garota encontrado no lago do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A vítima foi identificada como Caroline Adriane Silva Barcanufo César, de 22 anos, atendente de telemarketing. De acordo com familiares, Caroline estava desaparecida desde a última segunda-feira, quando saiu mais cedo do trabalho por causa de uma dor de cabeça. Desde então, ela não foi mais vista. No último domingo, ela teria discutido com a mãe. O corpo de Caroline foi encontrado boiando na tarde desta sexta-feira por um frequentador do Parque do Ibirapuera. A Polícia Civil está investigando o caso. O resultado da necrópsia e dos exames toxicológicos estão sendo aguardados. Mais de 500 itens que pertenceram à família real brasileira vão a leilão nesta semana em São Paulo. Das espadas da Guarda Real, às medalhas e honrarias usadas por duques e barões. Esta estrela dourada foi uma homenagem a Amélia, mulher de Dom Pedro I. Os brincos usados pelas amigas da princesa Isabel no dia do seu aniversário de 15 anos valem uma fortuna. Tudo isso está à venda. Nós estamos diante, sem dúvida alguma, do maior leilão de peças imperiais, depois do leilão do Paço Imperial, que ocorreu no final do século XIX, quando a família imperial foi embora do Brasil. Um dos períodos mais ricos da história do Brasil, reunido num só espaço. É como se estivéssemos caminhando pela sala de jantar da residência da família imperial. A coleção reúne pertences que fizeram parte da intimidade de 3 importantes gerações, desde a monarquia de Dom João VI ao império de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aparelhos de jantar onde o guloso rei fez tantas refeições. E este, que foi encomendado exclusivamente para o casamento do príncipe Dom Pedro I. Entre tantas xícaras, um presente que Dom João VI recebeu do imperador chinês Jiang Qin. As peças foram reunidas por 3 gerações de colecionadores, até finalmente estar disponível em leilão público. Os interessados podem visitar a exposição até segunda-feira. O leilão será nos dias 13, 14 e 15 de março, nesta galeria na Zona Sul de São Paulo. Família nobre, é importante, eu gostaria de ter uma peça pertencente a Dom Pedro. É como abrir os portões do Palácio Imperial, desde a fechadura dourada e as maçanetas de um dos quartos luxuosos até a chave mestra. O menor lance inicial aqui é de R$200. Alguns itens são tão caros que só mesmo alguém com uma fortuna digna de realeza para levar a história real para casa. É um leilão que, para colecionador, até mesmo para historiador, vale a pena presenciar, vale a pena ver, porque é a história do Brasil que está em leilão. 5 horas em ponto, horário de Brasília. Você que está acordando agora, seja muito bem-vindo aqui a SBT Notícias. Seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã para você começar essa semana muito bem informado. Bom, gente, seguimos falando de violência, porque um homem foi detido em Fortaleza, suspeito de participar dos ataques que mataram 7 pessoas na última sexta-feira. O sentimento entre os parentes das vítimas e os moradores da região é de muito medo. Nos velórios das vítimas dos ataques, o clima era de comoção e de medo. Policiais reforçaram a segurança. Mesmo assim, as famílias estavam assustadas. Neste vídeo, a mãe lamenta a morte do filho. Muita tristeza. Que mataram meu filho pelas costas. Na praça onde 4 pessoas foram baleadas no bairro Benfica, moradores evitam falar sobre o assunto. Apesar da presença da polícia, muitos se sentem inseguros. Segurança, sim. A gente mora aqui e a gente precisa de calma, né? As torcidas organizadas de 2 times cearenses se manifestaram pelas redes sociais. A Leões da TUF do Fortaleza negou que a ação tenha sido praticada por rivais. 4 vítimas dos ataques vestiam camisas da Leões. A torcida Ceará
Amor, do time do Ceará, também lamentou as mortes. Não sabemos onde vamos parar com tanta violência. Não sabemos qual o futuro da nossa cidade. Na madrugada deste domingo, a polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento nas mortes do bairro Benfica. O veículo que ele estava foi localizado com a ajuda de câmeras de segurança e foi encontrado na garagem deste prédio, numa área nobre de Fortaleza. O porteiro do prédio afirma que o suspeito não mora no local. Ele namorava com a moradora, só isso. Os policiais fizeram uma busca no apartamento e encontraram 2 revólveres calibre 38, uma pistola .40 e munição. O suspeito foi autuado por homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência, receptação e nas leis das organizações criminosas. Segundo a polícia, ele já responde por roubo e receptação. 2 vítimas continuam internadas neste hospital no centro de Fortaleza. As famílias não autorizaram nenhum tipo de informação sobre o estado de saúde dos pacientes.